Então o peso argentino não está valendo mais nada no Uruguai? É isso mesmo? Fue esta. ¿Cuánto vale el peso argentino en las casas de cambio de Montevideo? 0. La imagen de las casas de cambio, valor de compra, 0 pesos. El peso argentino directamente no vale nada. Vas con un billete de 100 pesos, ¿qué te dan? Nada. Ou seja, se você for numa casa de câmbio no Uruguai e entregar pesos argentinos, eles não te compram esses pesos argentinos. Será que é exatamente isso que está acontecendo? É o que a gente vai falar neste vídeo. Muito bem, aqui estão chegando agora aqui no canal. Meu nome é Fernando Urch, aqui a gente fala sobre economia, mercados e investimentos. E se você está gostando do conteúdo, já te convido a se inscrever e ativar o sininho aqui embaixo e também compartilhar este vídeo. Bom, o tema da Argentina, do peso argentino, eu já fiz vários vídeos sobre a Argentina aqui, já escrevi sobre a Argentina no passado no site do Instituto Mises Brasil. Vou até lembrar de colocar um link aqui na descrição do vídeo. E o que está acontecendo agora não é nenhuma novidade, mas especificamente nesse caso, saiu a notícia nessa semana, deixa eu até colocar aqui esse dado que é tragicômico, né? Eu tô rindo, mas na verdade é uma tragédia, e para quem está lá, a Argentina é realmente uma tragédia. Mas essa foi uma tela de uma casa de câmbio no Uruguai que não estava aceitando pesos argentinos. Aqui a gente vê ali que está o seu peso argentino 0 na compra, então a casa de câmbio não compra peso argentino, e se quiser vender é 0,50 pesos, ela te vende os pesos argentinos em troca de pesos uruguais. Isso aqui foi numa casa de câmbio, na verdade isso não está acontecendo em todas as casas de câmbio na Argentina, no Uruguai, isso foi até em algumas filiais, não em todas as casas de câmbio dessa empresa em específico. Mas a verdade é que os preços variam bastante, e se a gente... essa informação, os preços nas casas de câmbio das diferentes moedas, é algo que eu acompanho, até porque eu vou com frequência ao Uruguai, e eu lembro que 2 anos atrás eu fiz um stories no meu Instagram sobre isso, até vou colocar aqui na tela. Aqui então a gente tem esses stories onde eu mostrava justamente o spread, o bid-ask spread, o preço pedido de compra e o preço ofertado, o de venda, o bid-ask, compra e venda, das diferentes moedas nessa casa de câmbio no Uruguai. Essa aqui é a Indumex. E se a gente fizer o preço de venda menos preço de compra dividido pelo preço de venda, nos dá esse spread, o diferencial. E quanto mais líquida a moeda, menor é esse spread. E lá a gente podia ver que o dólar naquela época, 2 anos atrás, quase 2 anos, era 5,4% de spread, o peso argentino já era 50%, 0,6% na compra, 1,20% na venda, o real era 7,50, 9,30, então um spread de 18,5%, e o euro um spread um pouco menor de 10,4%. Isso 2 anos atrás. Se a gente avançar agora, nessa mesma casa de câmbio, isso é foto nesse exato instante, 24 de setembro, ó, tô gravando isso na própria quinta-feira, 24 de setembro, às 7h45 da noite. A gente vê aqui o peso argentino, que já caiu, agora é 0,20 na compra e 0,50 na venda. Em algumas casas de câmbio, tá até menos a compra, e naquele caso extremo, tragicômico, não estava nada. Aquela casa de câmbio específica nem queria aceitar peso argentino, repudiando. Se chegasse alguém lá para trocar peso argentino, eles iam dizer, me desculpa, nada, não te entregamos nada, como falou aquela reportagem da TV argentina. Mas o que é interessante é, esse spread desse tamanho, é o que eu falei até nesses stories no Instagram, o câmbio, a taxa de câmbio, é um termômetro do país. É um termômetro que indica a intensidade dos problemas ou quão complicada está a situação num país. Por isso que eu sempre digo, no caso brasileiro, a nossa taxa de câmbio subir, o dólar aqui subir 40% em um ano, não é algo saudável e também é sinal de que há problemas internos. Não é apenas o dólar que subiu no mundo, tem coisas aqui no Brasil, mas não é o tema deste vídeo, voltando para a Argentina. E esse spread que a gente vê aqui na tela também é algo que é preciso entender como ele funciona e como ele pode... É mais um sinal o quão não demandada ou o quão demandada é uma moeda. Eu até vou colocar aqui, no caso, deixa eu botar o meu Excel para fazer um exercício, que assim que a gente se dá conta
onde chegou o peso argentino, que de fato, assim, ele não morreu por completo, mas ele está morrendo aos poucos. Então aqui a gente coloca essa mesma tela, eu coloquei no Excel para a gente ver o quanto é o bid-ask spread atual. Lembra que naquela minha nota do Instagram era 50% 2 anos atrás. Agora já aumentou, em alguns casos até maior, esse spread. Então aqui está o spread, de volta ao Excel, que é 60% o do peso argentino. Isso significa que se você for numa casa de câmbio lá no Uruguai, com peso uruguaio para comprar peso argentino, você vai receber 0,2 pesos argentino. Ou melhor, 0,5 peso argentino. Mas se você quiser fazer o inverso, devolver esse peso argentino em troca de peso uruguaio, você já vai receber bem menos. E se você fizer essa operação, compra de peso argentino, venda de peso argentino, compra de peso argentino, somente 10 vezes você já dizima o seu capital. Apenas 10 operações de compra e venda de peso argentino e o seu valor inicial vira 0. Esse é o nível de destruição do peso argentino. Até coloquei aqui na tela só para mostrar isso. Quando você chegar com 0,5 pesos uruguaios, você leva 1 peso argentino. Mas se depois você quiser comprar peso uruguaio, você vai levar apenas 0,2. Se depois quiser novamente comprar peso argentino, vai levar apenas 0,4. E assim repetidamente até virar pó o seu dinheiro em simples 10 operações. No caso dos Estados Unidos, ali no dólar, seria muito mais do que apenas essas 10 operações aqui. Deixa eu só tirar da tela o meu Excel e botar de volta aqui. E aí o que explica isso e como é que a taxa de câmbio lá na Argentina evoluiu nesses últimos anos? Isso que é impressionante, porque a gente vê a taxa de câmbio argentina, lá desde 2001, aí teve Corralito, 2002, 2003, já mais do que dobrou naquela época. Aí teve algum período de, digamos, leve estabilidade. Mas de 2010 em diante, aí o que a gente vê aqui, deixa eu até botar um pouco mais para baixo. De 2010 em diante, o que a gente vê é a taxa de câmbio subindo bastante. Aí 2015, depois que entrou o Macri e disse, a taxa de câmbio é livre, vai flutuar de acordo com o mercado e pronto. E aí quando deixou o mercado atuar, viu que aquela taxa de câmbio oficial da Cristina Kirchner não era real, era completamente ilusória, e a taxa de câmbio disparou, e que chega hoje nos seus 75. Mas 75, e aí que está, de novo, voltou a política da Cristina Kirchner, esse 75 agora é o câmbio oficial. O câmbio de mercado, o câmbio paralelo, o câmbio negro, ou como eles chamam na Argentina, o dólar blue, já está praticamente 100% acima desse 75. E esse é o preço que está agora, que tem o site Preço Dólar Blue, a compra está 141 e a venda 147. Esse é o preço da rua, mercado negro, mercado paralelo, o que eu chamo que é o mercado real. Esse é o preço de verdade do câmbio do dólar na Argentina. E se a gente olhar em taxa de inflação, a gente pode ver aqui, eu botei apenas no último ano, mas deixa eu até botar aqui nos últimos 10 anos essa taxa de inflação, como ela chegou no último ano acima de 50%, deixa eu botar de volta apenas o último ano, e agora em janeiro, por conta da pandemia, teve também lá choque de demanda e aí caiu a inflação, mas a inflação mensal já começou a pegar novamente, já está aqui em 2,7 a inflação que foi em agosto. Então isso já está se deteriorando novamente a inflação, porque os problemas estruturais da Argentina, que tem a ver com a questão fiscal, gasto público elevado e emissão de moeda para cobrir esse gasto, façam que essa inflação seja galopante, realmente isso destrói um país, e com a taxa de câmbio que não para de subir. E aí o que é importante a gente analisar também até comparando com o Brasil, como é que foi o comportamento dessa emissão monetária? Como é que se comportou a base monetária argentina e até o M1, que é depósito à vista e papel moeda? E é o que eu vou colocar agora aqui na tela. Esse é desde 95 lá, a base monetária do peso argentino e a base monetária do real. Crescimento anual. Vejam aqui como a partir ali deixa eu botar aqui, a partir de 2002, justamente quando o peso começou a se depreciar muito, que chegou em certos momentos, tá? Isso aqui é praticamente aqui 2002 e 2003, onde chegou acima de 140% o crescimento anual da base monetária, então mais do que dobrar.
E aí depois teve um leve período de controle, ou não descontrole, mas a partir de 2010, deixa eu até dar um zoom in nessa foto, ó, a partir de 2010, novamente se descola aqui o peso argentino do real brasileiro, enquanto a base monetária brasileira, que está aqui, ó, que subia abaixo de 10%, a base monetária do peso argentino subia anualmente a ordem de 40%, 30%, em alguns anos 20%, mas o dobro do Brasil, e agora, em 2020, muito mais. E não é diferente com o M1. Da mesma forma, a partir de 2010, começa o descontrole monetário, e a taxa de crescimento do M1 anual, na Argentina acima de 30%, e no Brasil abaixo de 10%, praticamente aqui todos os últimos 8 ou 9 anos. Claro que agora 2020, assim como o Brasil aumentou bastante, lá na Argentina também. E é o que a gente vê aqui, a Argentina quase... isso aqui era até julho, se botar agosto, até acima de 100%. Então a gente vê essa situação fiscal da Argentina, a situação monetária, a gente viu a taxa de câmbio, a taxa de inflação. E qual é a causa essencial por trás disso tudo? É o gasto público. É o descontrole absoluto nas contas públicas, gasta-se muito mais do que arrecada, e a maneira como a Argentina se financia, ela tenta se financiar em dólares, mas ela acaba dando calote a cada 5 ou 10 anos, como acabou de dar ano passado, segue renegociando sua dívida em dólares. Então o mercado internacional não quer mais emprestar para a Argentina ou empresta com taxas muito elevadas. Então como é que a Argentina se financia? Emitindo moeda, emitindo dinheiro para bancar os seus gastos. Coisa que o Brasil fazia no passado e que começa mais ou menos a fazer isso agora por conta daquela transferência, enfim, não vou entrar nem nesse ponto agora específico. Deixa eu me concentrar na Argentina, senão eu vou numa tangente e não volto mais. Então a causa essencial desse descontrole monetário, da elevação da taxa de câmbio, depreciação do peso argentino, destruição dessa moeda e a alta taxa de inflação está no fiscal. E essa é a primeira lição desse vídeo, que isso é importante até para o Brasil, é que o governo, por mais que tenha a lei de curso forçado, ele não é capaz de impor a sua moeda a qualquer preço. O que isso significa? Que se ele inflacionar demais, essa moeda vai se depreciar no mercado. E por mais que ele imprima e consiga comprar coisas, ele não consegue determinar o quanto cada papelzinho terá de poder de compra. E o mercado começa a repudiar essa moeda e começa a descontá-la no mercado, e quanto mais moeda circulando, menor é o valor dela, maior o preço, maior a taxa de câmbio. Então o governo, qualquer que seja esse governo no mundo, não tem poder unilateral de impor a sua moeda a qualquer preço. Essa é a primeira lição. E a segunda lição é o óbvio. A causa é sempre fiscal, fiscal, fiscal. Se não controlar o gasto público, se não tiver o mínimo de disciplina fiscal, o que acontece é o que está acontecendo na Argentina. Isso que a gente está vendo agora não é algo que ocorreu da noite para o dia, não foi aqui em questão de poucas semanas. São políticas equivocadas e desastradas que vão sendo implementadas ano após ano. Foi lá quando começou com os Kirchner, na época do Corralito, depois seguiu, depois o marido da Cristina, nem lembro qual é o nome dele agora, o marido da Cristina, o Nestor Kirchner, aí depois veio o Macri, não conseguiu fazer o que tinha que fazer em termos de contenção do gasto público, aí voltou agora Alberto Fernandes e Cristina Kirchner, impondo mais controles de preço, congelamento, começa a faltar produtos na Argentina, coisa que eu fiz um vídeo sobre isso, até vou colocar esse link aqui em cima. Ano passado, foi quando o Macri colocou controle de preço, que eu já falei, olha, isso aqui é uma política desastrosa, não tem como dar certo, vai faltar produtos, óbvio que foi o que aconteceu, e eles seguiram, Kirchner e Fernandes, seguiram nessa política de congelamento de preços. Não tem como dar certo, jamais dará certo. E por que isso é importante para o Brasil? Porque as decisões que a gente tomar hoje, em termos de furo do teto de gastos, em termos de, vamos fazer o Banco Central transferir dinheiro aí para o Tesouro, já que está com dificuldade de rolar a dívida, e o mercado agora, o que o mercado sinaliza para o Tesouro Nacional, é um leve repúdio à dívida pública. LFT 2%? Não, obrigado. Quero um prêmio. Então dou um deságio naquele preço, naquele título. Então o mercado já começa a dar esses sinais para o Tesouro. Em última instância, depois de alguns anos
não conseguindo controlar o gasto, emitindo moeda para controlar, para bancar as contas do governo, o que começa a haver é uma queda na demanda pela moeda. E, em última instância, é a queda total da demanda por moeda, que é o caso de hiperinflação, que a gente tem, ao mesmo tempo, impressão de moeda, com queda da demanda por essa moeda, é o repúdio da sociedade àquela moeda e o seu preço cai para zero ou praticamente nada, cenário de hiperinflação. O Brasil está bem longe disso, a Argentina está mais perto, acho que ainda não está lá, mas os mercados ou os seus vizinhos, isso que é interessante, o Uruguai já começa a repudiar a moeda argentina. Algumas casas de câmbio nem aceitam mais. Se isso seguir mais à frente, daqui a pouco outros lugares vão começar a não aceitar peso argentino. E no limite, se segue esse descalabro, esse descontrole, nem mesmo os argentinos vão aceitar mais o peso argentino e aí pode ocorrer uma hiperinflação na Argentina. Ainda não está lá, mas infelizmente a gente está vendo essa tragédia que está acontecendo lá nos nossos vizinhos. De novo, é fruto de muitos erros durante anos, durante décadas, e que eles vão se somando, e o resultado inevitável é esse. E o país que não controla seu gasto, esse é o resultado. Especialmente o país emergente, que o mundo não confia na nossa moeda, na moeda dos argentinos, que o mundo inteiro não confia. Enfim, qualquer dúvida, perguntas, comentários, coloquem aqui abaixo também, compartilhem esse vídeo para mostrar essa situação que a gente está vendo no nosso vizinho, importantíssimo, e espero que tenham gostado, e por hoje eu fico aqui, até o próximo vídeo.